Oi pessoas, para você que está chegando, eu sou a Sandra. No vídeo de hoje, estarei fazendo mais uma pintura setorizada. Dessa vez é num quarto com pegada industrial e será em volta da mesa, ou seja, o home office. Eu fiz o efeito de cimento queimado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Estarei fazendo uma pintura setorizada e será de cimento queimado. Ela delimitará o home office e será da ponta da mesa até a outra ponta. Poderia estar marcando a partir do canto da parede, porém optei usar o nível, porque aí eu coloco o nível como régua também e verifico a bolinha, né, para ver se está tudo retinho e vou riscando bem devagar. E vou marcando de acordo com a medida que eu escolhi. Primeiro eu farei um grande quadrado, depois é vir com a fita e eu coloco ela esticadinha rente à linha, sempre colocando a linha paralela à fita para o lado de dentro. E aí eu vou continuando a marcação. Poderia também estar marcando do canto da parede até onde eu quisesse. Fazia pontinhos e depois era só unir fazendo a linha. Depois que eu coloco essa fita, eu gosto de vir com o pano úmido para tirar a marca do lápis. Sai tudo. Aqui está no encontro das duas linhas, mas eu não quero ela quadrada. Então eu peguei aqui uma tampa da barriga, tampa qualquer, de um balde. Fiz até duas marcaçõezinhas aqui, ó, de linha a linha. Aqui. Até aqui. E vou passar um risco. Aqui eu vou apagar e eu vou fitar aqui, porque não será um arco, né, todo arredondado em cima. Em cima vai ser a reta e aqui vai dar uma quebrada. Essas partes que vão ficar fitadas, principalmente elas, não pode ficar nada para fora, porque onde que vai fitar não vai pegar tinta. Então depois que tirar a fita vai ficar feio. Onde que vai a fita ficar em cima, não pode ter risco nenhum. Para fitar, tá vendo? Eu gosto de cortar pedaços. Ela vai acompanhando a linha. Aqui, por exemplo, aqui ela não pegou. Aí eu vou cortar outro pedaço, tampando esta parte que falhou. Por isso que eu gosto de cortar em pedaços. Outro pedaço para fechar aqui. E assim eu farei com o outro lado. Como a minha fita é fina, eu tô passando uma outra que eu coloco um pouquinho acima dessa. Então eu prefiro colocar uma outra fita aqui para dar uma margem melhor de segurança, para não estar manchando a parte que eu não quero. Já está todo fitado. Agora eu vou passar um pouco, bem pouquinho mesmo, de massa corrida, mas muito de leve. Só para vedar, para tinta, para material nenhum passar aqui por dentro quando for tirar a fita. Eu vou passar uma tinta cinza aqui nesse quadrado, que é para fazer o fundo, porque assim quando eu for fazer o cimento queimado, ele já vai ficar com fundo. Eu não tenho a tinta cinza, aqui eu peguei um pouco da tinta branca. Vou estar colocando corante para dar um tom de cinza. Minha tinta manchou. Eu coloquei filmando, eu não vi. O meu corante já saiu uma pasta. Ele não estava líquido. Ao dedo da pessoa. Tem que no meu caso, eu não vou importar, que tá molhado ainda. Porque eu vou fazer o cimento queimado. Mas se eu fosse fazer uma outra pintura, deixar cinza, aí eu teria que fazer uma nova mistura de tinta branca com um pigmento líquido. Uma coisa que eu quero falar, essa parede aqui, eu já havia pintado ela com a tinta fosca. Se fosse uma tinta torcida como era antes, é preciso dar uma lixadinha para depois passar esse fundo ou o cimento queimado, porque ele vai escorrer e não vai aderir à massa. Então, que tá desse jeito, ficou essas manchinhas, como eu falei, que não tem importância, porque eu vou pintar mais ou menos da mesma cor. Está. Vou colocar 1 quilo
né, da massa corrida e vou colocar 8 gotas de corante. É bom pesar, porque se enquanto for fazer, se quiser fazer da mesma cor, já tem a medida. Acabei fazendo para 1 quilo de massa corrida, eu coloquei 10 gotas do corante. É bom ter uma medida assim, porque se eu precisar fazer uma outra quantidade dessa mesma cor, aí eu vou pôr mais 1 quilo, 10 gotas, ou meio quilo, 5 gotas, tudo proporcional. E depois que eu passar a primeira demão e secar, aí eu vou ver se eu vou escurecer mais ou clarear mais na segunda demão. Coloquei também um pouco de água, mas pouca coisa mesmo. Recomendado é passar com uma desempenadeira arredondada. Porém, eu já fiz outras paredes aqui, estou mexendo aqui, reformando 2 cômodos, e eu não sei cadê a minha desempenadeira. Então, eu vou usar essa aqui de silicone. Comprei na loja onde que vende tinta, foi R$ 2,50 mais ou menos. Vou ver se eu vou gostar dela. Coloco um pouco de massa na parede e vou arrastando com a própria espátula, fazendo movimentos curtos e aleatórios. Não precisa preocupar em cobrir toda a parede. Depois que estiver seco, eu gosto de ficar reparando onde tem algumas elevações da própria massa. Antes de passar a segunda, eu gosto de passar uma lixa bem fina para tirar, para alisar mesmo, para receber a segunda demão. Passar de leve mesmo, tá? E depois que passar, vem com a vassoura, varre, ou então com pano úmido. Eu gosto mais do pano úmido, para tirar todo o pozinho para pegar a outra demão. Pronto, tá bem lixado, fica lisinho. Não é trabalhoso não, tá? Massa corrida, ó, tá suja ainda. Não ficou difícil de tirar aquelas rebarbinhas, não, tá lisinha. Aí eu vou vir aqui, ó, como é coisa pequena, vou vir com a mão mesmo. Então, um pano úmido. Com essa tinta cinza que eu passei por baixo, deu uma cobertura muito boa para ter sido sua primeira demão. É lógico, né, que ficou alguns pedaços assim, que era de ficar mesmo, porque além de ter tirado, eu não me preocupei em fazer a cobertura toda na primeira demão, mas se eu não tivesse pintado cinza, aqui estaria bem branco. Mas eu quero um pouco mais escuro. Agora eu vou escurecer um pouco mais. Aqui tá todo torto assim, tá vendo? Por causa da fita. Olha como é que foi bom ter passado a segunda fita. Então já passou por ela, cobriu a primeira toda e passou para a segunda. Por isso que é uma fita mais larga. Agora eu vou preparar a outra mais escura. Ele tá mais escuro porque tá meio molhado, que eu acabei de passar mais um pano lá. E a hora de tirar a fita é a hora mais gostosa, onde a gente vai ver realmente como o trabalho ficou. E está? Quantas demãos eu passei? Eu passei 2, estaria ótimo, mas eu fui dar alguns retoques e a massa que eu tinha misturado deu uma endurecida um pouquinho, eu fui colocar um pouco mais água e quando fui passar em algumas partes, ele, depois que secou, ele ficou bem mais claro e eu não gostei do efeito. Aí, o que eu fiz? Dei mais outra demão todinha. Depois dela seca, eu dei uma lixadinha. Mas bem de leve, para não arranhar. Essa lixa aqui é 220, eu tive que pôr muita leveza na mão. Mas o ideal mesmo seria a lixa 600. Agora eu já lixei, então eu vou vir com um pano úmido e vou tirar todo o pó. Agora que está limpo, eu vou usar uma cera para 12, mas o importante é que seja incolor. Eu queria cera carnaúba, mas eu não achei. Nada melhor do que lançar a mão de uma meia velha para passar, né? Pode ser a flanela também, claro. Lógico que não fica dessa cor não, né? Depois que secar, ela vai mudando de cor.
E depois que secar, eu vou dar uma lustrada. Tá aqui. Passei a cera nele todo. Tá escuro ainda, depois ele vai clareando. E é a primeira vez que eu passo dessa cera, eu tenho o costume de passar cera em pasta, mas foi essa mesmo que eu encontrei. Então aqui, liso, liso, liso. Primeiro por causa da lixa, né? Não tem nenhuma rebarba. E fica muito gostoso de pegar. E as espátulas. Eu não sou nenhuma profissional, eu não sei falar, né, direito, mas eu acho que tem a espátula certa, com os cantos arredondados. E nessa última demão aqui, eu acabei usando as duas, aquela grande, a desempenadeira. Usei aquela quadrada, ela é grande, eu acho que eu deveria ter comprado uma própria, com cantos arredondados, porque eu não fui na rua, mas eu vou fazer a copa que é junto com a sala, em uma parede eu vou fazer o cimento queimado com cor terrosa. Então eu vou comprar uma espátula própria. Mas essa aqui foi a mistura da silicone com a outra. Não tô dizendo que é certo, qual que é certo ou errado, porque eu não sou profissional. Se tiver algum profissional que estiver assistindo aqui meu vídeo, pode dar o seu pitaco e sua dica aí nos comentários. Ficou pronto a pintura setorizada com cimento queimado. Ainda tenho que terminar de decorar. Os próximos vídeos serão de outros projetos que eu fiz para compor esse quarto que eu estou transformando em um quarto com estilo industrial.